Minutos agora. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E diante da complexidade dos condomínios que a cada dia oferecem novos formatos e serviços, gerando a necessidade de estudos constantes sobre as leis e normas que propiciam a convivência nessas coletividades com vários padrões culturais, financeiros e de conduta, surgem eventos que visam, assim, aprimorar esses conhecimentos dos profissionais que atuam na área imobiliária. E para atender essa demanda, hoje e amanhã será realizado aqui em Brasília o ciclo de palestras condominiais 2017, que abordará os temas mais relevantes, geradores de grandes polêmicas no Brasil. Esse evento tem por objetivo treinar e desenvolver os gestores de condomínios, bem como os demais profissionais que prestam serviços aos mais variados tipos de condomínios. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, o Dr. Quênio de Souza Pereira, que é um dos palestrantes e abordará a polêmica que envolve o rateio de despesas. Olá, Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Quênio, mais um assunto que o senhor capricha assim para... É um assunto sempre que envolve muita polêmica, muita discussão. O rateio de despesas equilibrado para evitar um litígio. Como vai ser essa palestra do senhor? Essa palestra irá abordar a questão da fração real. Por que e qual a aplicação dela? Ela foi criada na lei de 64, a lei 4.551, que visa regulamentar as incorporações em condomínio. O que ocorre é que a falta de estudo sobre a matéria, a falta de aprofundamento do que seja a destinação da fração real tem gerado grandes confusões nos condomínios e, consequentemente, acarretado litígio em juízo. Então, a nossa palestra irá orientar como se deve aplicar a fração real, em que situações, em relação ao rateio das despesas condominiais que visam a ratear despesas das áreas comuns que são do lado externo das unidades, bem como a questão que envolve coberturas, apartamentos térreos e nos prédios comerciais, a polêmica entre salas e lojas que ficam no térreo, lojas essas que têm entradas distintas. E outro fator também interessante que vem abordar também os condomínios fechados, que em função do grande crescimento de casas, de terrenos que são unificados, geram também grande polêmica, as quais têm realmente gerado um volume de serviço enorme nos nossos tribunais de justiça. E, doutor Quênio, os gestores condominiais, mais os síndicos, normalmente eles não são ali especialistas na legislação, o que gera muita insegurança para que ele possa exercer essa função. Esse evento, que começa hoje à tarde no auditório do Sinduscom do Distrito Federal, pode ajudar esses síndicos a evitar conflitos nos condomínios? Certamente. A função de síndico torna-se a cada dia mais complexa, os governos municipais e federais gerando mais trabalho para os condomínios, em termos tributários, em termos processuais, até mesmo em relação a exigir normas legais que não eram praticadas há tempos atrás. Então, administrar um condomínio tem se mostrado um grande desafio. E é fundamental que os síndicos, em especial aqueles profissionais, venham buscar uma certa orientação jurídica para que consigam conduzir as relações de maneira mais amigável, evitando assim conflitos, desgaste no condomínio e até fatores de prejuízo. Então, logicamente que esses grandes eventos, como vai ocorrer nesse ciclo de palestra, são eventos que podem realmente viabilizar uma melhor convivência dos condomínios, de maneira que o síndico e os gestores compreendam a melhor aplicação das leis e, de certa forma, até consigam desvendar algumas convenções que são muito mal elaboradas, que acarretam, às vezes, mais confusão do que orientação. Então, nada melhor do que o síndico se atualizar a nível jurídico, buscar, assim, realmente um maior conhecimento do assunto para que tenha uma convivência mais tranquila no seu condomínio. E, doutor Quênio, esses síndicos, normalmente, eles não possuem esse conhecimento jurídico.
Eles podem, então, utilizar recursos do condomínio para consultar um advogado especializado, visando, então, não cometer falhas? Como ele deve proceder para essa contratação? É preciso a aprovação da Assembleia? É um fato interessante, porque grande parte dos síndicos, né, são pessoas que não dominam a área jurídica, não dominam a área de engenharia. Então, nós falamos aqui na Rádio Justiça, não é somente em relação à área jurídica, mas há situações em que há obras de grande monta no condomínio, obras essas que geram realmente dúvida, e que o síndico tem o direito de buscar consultoria, bem como na área trabalhista, na área contábil e na área do direito imobiliário também, porque o direito de vizinhança, assim, há situações em que geram dúvida. E o síndico, quando ele tem essa dúvida, ele tem que buscar um certo esclarecimento para que venha se posicionar de maneira adequada. Eu acho uma situação extremamente injusta exigir que o síndico venha a ter conhecimento de áreas tão vastas que nem mesmo o advogado possui. Então, até o advogado, dependendo da situação, tem que ter uma consultoria do engenheiro, tem que ter uma consultoria do contador. Então, existe realmente vários segmentos de conhecimento do condomínio. Vem assim a consultar, independente prévia a aprovação da Assembleia. Agora, quando ele vai contratar um advogado para entrar com a ação, vai contratar um engenheiro para fazer uma obra, aí sim a Assembleia vai aprovar. Mas a consultoria prévia pode ser feita pelo síndico, que é um pequeno investimento. Isso não gera qualquer transtorno para o condomínio. Ao contrário, gera até segurança na tomada de decisões. Então, para essa consulta, ele pode usar os recursos do condomínio. O que ele não pode é fazer um contrato maior, um valor maior, aí sim precisa da aprovação na Assembleia. Corretíssimo, né? Essa consultoria prévia, ela visa o quê? Evitar até um gasto maior, uma tomada de decisão que pode acarretar um litígio no condomínio, uma obra desnecessária. Então, a consultoria prévia, o síndico tem o direito de fazer, inclusive que oriento aos candidatos a síndico, é que façam constar até essa autorização prévia, vamos colocar essa autonomia, até na ata de eleição do síndico. Porque, repito, eu sou advogado da área imobiliária. E, logicamente, que quando há questões tributárias, eu vou procurar um especialista. Se eu tenho uma dificuldade na parte contábil, eu vou olhar com quem domina essa matéria. Então, são situações que é impossível um único profissional dominar tantas áreas distintas que envolvem os condomínios. Então, nada melhor que ter um gestor que tenha realmente uma consciência da sua responsabilidade e que venha agir com cautela. O fato que eu quero ressaltar é que quando há algum problema ou ato errado, sempre tem um vizinho, um condômino, para tentar penalizar o síndico. Isso é uma coisa muito injusta. Então, se o condomínio não quer ter prejuízo, que ele tenha um gestor bem preparado e bem orientado. Então, isso é o direito do síndico. E se por acaso o condomínio vier a criar algum obstáculo, ele vai simplesmente estimular que qualquer pessoa no futuro venha assumir essa função de alto risco. E, doutor Kênio, a exemplo de outros condomínios que vemos por aqui, é preciso que o síndico apresente 3 orçamentos, tanto para contratar um advogado ou ainda um engenheiro? É um fato interessante que com esse plano real, que nós vimos, né? O plano real, com o boom imobiliário, quer dizer, com o boom imobiliário, que nós presenciamos uma grande falta de profissionais em diversas áreas, inclusive na área de engenharia. Então, teve condomínios em que tinha que fazer uma determinada obra, que o síndico procurava 3, 4, 5 pessoas, esses 5 profissionais, às vezes comparecia um condomínio, ou seja, o pessoal não fazia nem orçamento, tinha até dificuldade em relação a isso. Então não existe lei nenhuma que determine a apresentação de 3 orçamentos. O que acontece é que qualquer pessoa, quando vai procurar um profissional, vai procurar pela sua capacidade, pela indicação, pela sua expertise, pela segurança que ele transmite. Então, o condomínio, que é composto de diversos proprietários ou coproprietários, ele pode abrir isso para que os condôminos venham indicar pessoas habilitadas a prestar um serviço. Mas, se aparecer apenas um profissional ou 2, nada impede que a Assembleia contrate aquele profissional que é melhor referendado, em especial quando não há outros do mesmo nível que possam prestar serviço. Então, não existe, repito, nada na lei que exija várias pessoas. É igual como acontece no governo com licitação. Então, às vezes, acontece nem um interessado naquela licitação.
Isso pode acontecer nessa ocorrência no condomínio. Então é fundamental que o condomínio entenda, né, os coproprietários, que eles podem indicar pessoas habilitadas, né, mas que havendo um profissional mais conceituado, ele pode vir a ser aprovado independente de outros orçamentos. E, logicamente, nada melhor do que a segurança, a expertise, né, a confiabilidade do profissional para que ele venha a ser contratado, evitando assim surpresas futuras para o condomínio. E, doutor Kênio, temos um caso também de condomínios que os próprios condôminos exigem que esse síndico peça a nota fiscal dos serviços que foram feitos e não um simples recibo. A exemplo do que o senhor disse, que não existe uma lei que obrigue os condomínios a ter 3 orçamentos, uma lei 8666 para síndicos e condomínios, há alguma lei que exija também esta nota fiscal de todo o serviço que é feito, ou ele pode receber os recibos até como uma forma de baratear custos? Certamente não existe nenhuma lei que obrigue, né, o condomínio a contratar um profissional baseado na nota fiscal. Quero colocar isso bem claro, porque isso foge da lógica do que acontece no nosso país. Nós sabemos que grande parte da economia ela é informal. E o condomínio, né, tem autonomia para contratar quem ele bem entender. E nós temos conhecimento dia a dia, tem às vezes um jardineiro, tem às vezes uma pessoa que conserta um portão eletrônico, que essa pessoa não tem uma empresa constituída. E seria uma coisa, até uma certa anomalia, repudiar a contratação dessas pessoas físicas em função de não possuir nota fiscal. Nada impede que seja feito um recibo, né, que seja pago até determinada situação, até o INSS da pessoa, mas de maneira tal que seria realmente uma certa discriminação, né, contratar apenas empresas constituídas por CNPJ para prestar serviço. Então, o condomínio geralmente é uma questão muito doméstica, e o condomínio visa lucro, que ele visa a manutenção e conservação dos serviços. E se ele encontra um profissional, né, uma pessoa física, que oferece uma situação melhor para fazer o serviço, o síndico pode contratar, ele pode colocar essa questão, inclusive na Assembleia, de maneira a evitar qualquer polêmica futura. E, logicamente, tem um conselho fiscal no condomínio que pode ratificar todo o pagamento nesse sentido. Então, não há nenhum problema do condomínio não conseguir obter de quem presta serviço a nota fiscal. Quero colocar bem claro que a lei não obriga isso. E, doutor Kênio, em alguns edifícios ou em condomínios mesmo, o síndico ele acaba permanecendo no cargo por muitos anos sem realizar a prestação de contas ou mesmo promover uma nova eleição, alegando que não tem pessoas ali interessadas em se eleger. O fato desse síndico ser reeleito continuamente dispensa ele de prestar as contas e permitir que todos os condôminos tenham acesso à documentação contábil? Realmente essa situação acontece em diversos casos e temos que separar as coisas. Uma questão que eu vejo que há condomínios em que não tem ninguém interessado em assumir a função. Então essa ausência de candidatos não autoriza o síndico a deixar de cumprir a sua obrigação legal de convocar a Assembleia Ordinária para eleger o síndico. Ele pode vir a ser reeleito de forma sucessiva. Outra situação bem interessante, que quando o síndico é eleito, geralmente aqui o síndico anterior, ele presta contas também à Assembleia. O fato de ser reeleito não o isenta de prestar contas. São duas situações muito distintas. Uma questão é que o síndico ele tem o dever de prestar contas pelo menos uma vez por ano. Isso está no artigo 1348 do Código Civil, e caso ele venha a se negar a prestar contas, qualquer condômino pode notificá-lo, dando um prazo para a Assembleia, ou mesmo um quarto dos condôminos poderá até convocar a Assembleia, exigindo que ele venha prestar contas, poderia até ser destituído por não cumprir com essa obrigação legal. Então, quero colocar bem claro que o fato de não ter pessoas interessadas em assumir a função, é possível, sim, a reeleição sucessiva do síndico, não há nada de errado em relação a isso, mas ele tem que prestar contas pelo menos uma vez por ano, ou quando acontecer essa reeleição. E outro fator é que o condomínio, né, os condôminos, têm o direito de exigir que ele venha prestar contas de maneira clara, objetiva, transparente.
Doutor Quênio, temos aqui também essa questão do livro de atas, que ele é de suma importância ali para conter o registro do que foi discutido e aprovado nas assembleias, cabendo ao síndico, então, guardá-lo. Entretanto, quando um condômino precisa do livro para ter acesso a essas atas e pesquisar algum fato, há síndico que nega esse acesso. Essa negativa seria ilegal? Certamente. O que acontece às vezes que há síndicos que acham que o prédio pertence a ele, ou que o livro seria de propriedade dele. O livro pertence à coletividade, como as contas também. A documentação contábil, né, cabe a cada coproprietário ter acesso livre. Da mesma forma em relação ao livro de atas. Logicamente que esse livro de atas, né, tem que ser guardado com cuidado, né, se for emprestar para alguém e o síndico, então, pega um recibo desse livro de atas e de maneira que qualquer condômino poderá tirar xerox do livro de atas de maneira a ter a documentação que lhe interessa. Então, em hipótese alguma, o síndico pode criar uma situação de cercear que um morador, um coproprietário venha a acessar esse livro para ter os documentos de acordo com o seu interesse. Há situações de litígio no condomínio que o síndico, visando até proteger o edifício em relação à demanda judicial, ele vem a dificultar esse acesso para a parte que está querendo entrar em litígio no condomínio. Sua atitude é completamente irregular. Ele tem que fornecer o livro, permitir que haja cópia xerox do livro, de maneira que todos os coproprietários tenham pela ciência do que ocorreu em relação às atas das assembleias. Vamos a outra situação aqui, doutor Quênio. Há relatos de moradores que, após a contratação de profissional para execução de mesmo serviço que ele presta, como, por exemplo, fazer uma reforma no prédio, ele se mostra preterido e passa a agir para prejudicar os serviços contratados. Ou seja, aquele morador faz aquele tipo de serviço, mas o condomínio contrata um outro profissional e esse, então, passa a agir de forma a prejudicar o que já foi feito. Como combater essa situação? Isso acontece rotineiro em obras, né? Às vezes o condomínio tem que fazer uma contratação para consertar encanamento, infiltração, tem que fazer uma obra nova, a pintura do prédio, e aquele condomínio que fez o orçamento, ofereceu e foi preterido, ele começa a criar realmente uma situação constrangedora, até para sabotar o trabalho. Eu acho que nesse ponto é importantíssimo que o condomínio tenha uma pessoa que venha acompanhar essa obra, podendo o síndico até dividir a sua responsabilidade ao criar na Assembleia uma comissão de obras. 2, 3 condôminos, às vezes um engenheiro que é condômino, que tem a ciência do assunto, ou maior expertise, para acompanhar essa obra, evitando assim que essa empresa que quer prestar serviço venha a passar por constrangimentos criados por esse condômino que tem a intenção de criar polêmica ou, de repente, criar uma certa insatisfação no condomínio. Então, nada melhor do que conduzir a situação de maneira profissional, evitando, assim, esse choque entre quem está prestando serviço com o morador. Então, essa comissão, bem como o síndico, teria a função de evitar essa situação constrangedora e que pode acarretar, inclusive, no rompimento da contratação do serviço ou então até no agravamento de um problema que pode retardar a obra e aumentar o custo. E para fechar aqui a participação do senhor hoje, doutor Quênio, temos mais 2 perguntas. Vamos ver aqui. Em várias situações, os síndicos, por amizade, acabam deixando de cobrar de um morador juros e multa quando há atraso no pagamento de uma cota condominial ou não cobram algum dano ocorrido. O administrador, ele pode ser obrigado a restituir o condomínio mesmo se agiu de boa fé? Ou seja, um síndico ele não pode agir com 2 pesos e 2 medidas? Certamente cabe ao síndico cumprir a convenção, o regimento interno, bem como as deliberações da Assembleia. Caso ele queira perdoar um atraso, a multa, uma situação de dano no condomínio, nada melhor do que ele sujeitar essa situação para aprovação da Assembleia. O síndico agindo assim, ele evita um risco em relação ao certo constrangimento e, logicamente, que a Assembleia tem autonomia para aprovar essa isenção ou redução de uma dívida ou até mesmo retirada de uma multa. Agora, um fato interessante é que há situações em que a própria Assembleia já autoriza o síndico a retirar uma multa, juros, quando o atraso é de 10, 15 dias.
evitando assim que ter que fazer assembleias sucessivas. Mas um grande atraso, uma multa ou um dano maior monta, é aconselhável se o síndico somente vinha liberar com a anuência da Assembleia. Então não tem essa. Se é um atraso pequeno ou não, tem que ser passado em Assembleia. É isso, doutor Kênio? De certa forma, sim. Então, quer dizer, o síndico tem que cumprir a obrigação dele, né, cobrar as multas, juros e tudo mais. Agora, repito, a Assembleia que já autoriza previamente para o síndico retirar um juros de corrigir um atraso de 10, 20 dias. Então tem a Assembleia que já autoriza isso. Agora, na prática, se não tem essa prévia autorização, cabe ao síndico então cobrar multa e juros e somente reduzir algum valor mediante a anuência dos condôminos. E, doutor Kênio, agora sim, para finalizar, pode-se afirmar que quando um síndico ele contrata uma consultoria jurídica, são menores essas chances que ele erre na gestão e seja obrigado a acabar restituindo esse condomínio? Certamente. Eu vejo que as questões condominiais a cada dia se tornam mais complexas. Vemos condomínios muito sofisticados, prédios ou empreendimentos que parecem verdadeiras cidades com centenas, 500 unidades. E o que acontece, que eu sempre falo na Rádio Justiça, que é preocupante, que as convenções de condomínio, lamentavelmente, continuam a ser cópias de modelos ultrapassados. Então, as convenções, muitas vezes, colocam o síndico numa sinuca, numa situação de difícil solução. Então, é necessário que o síndico tenha uma certa orientação especializada para que venha a tomar atitudes mais acertadas. E isso reduz o risco de ele vir a ter aborrecimentos futuros e até mesmo de vir a ter que ressarcir algum erro que ele cometeu, até de boa fé. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, participando mais uma vez conosco. Ele, advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov de Minas, participando conosco do nosso quadro sobre direito imobiliário. Dr. Kênio, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Com certeza, até terça-feira que vem estarei mais tarde lá no ciclo de palestras condominiais no Sinduscon de Brasília. Será muito bom contar com a participação de todos lá nesse ciclo de palestras que irá esclarecer questões relevantes sobre condomínios. Está certo. Até lá, então. Até lá. Revista Justiça. E o Revista Justiça vai ficando por aqui, voltando amanhã a partir das 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho você fica com Bárbara Michelini e o Giro pelo Mundo. Eu volto às 11h10 com Repercussão Geral. Um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.